desse assunto. Débora, questões políticas à parte, essa é uma oferta da Paramount que é bem maior do que a da Netflix. O que fica no ar? Tem risco aí de travar o acordo anterior? O que pode acontecer daqui para frente? Bom dia. Bom dia, Clarissa, para você, todo mundo que está nos acompanhando. Tem risco de travar e já trava nesse momento, né? Porque como é uma oferta muito maior e com, obviamente, uma liquidez maior, porque a Paramount faz essa oferta agora, inclusive toda à vista em dinheiro, e a tratativa com a Netflix estava sendo um pouco diferente, era dividida em parte com ações da companhia, ou seja, dividia a forma de pagamento, fazer também com que houvesse uma maior dependência do processo de valorização das ações da Netflix, de futuro, inclusive, para poder a gente ter um sucesso dessa operação. Então, se a gente para poder pensar na parte de liquidez, a oferta da Paramount, que é muito maior, automaticamente dá muito mais segurança para os acionistas, porque não teria essa dependência de valorização de ações e tudo mais. E como é uma oferta muito maior, Clarissa, a Warner precisa responder a isso, precisa analisar e por isso foi aberto esse prazo de 10 dias para essa avaliação. E aí outros pontos cabem nesse momento, né, nessa avaliação. Por exemplo, na proposta da Netflix, eles queriam dividir, inclusive, a negociação, dividir os negócios, já que parte, inclusive, envolve canais fechados e que a Netflix pretendia fazer uma separação ali de negócios. Já a Paramount não faz esse tipo de distinção, mas em compensação, em relação aos negócios de canal fechado, também tem uma oferta um pouco diferente por ação. Ou seja, são detalhes, minúcias que precisam ser vistos, mas que por trás disso mora uma preocupação muito maior, Clarissa. É muito de uma reestruturação do entretenimento global, porque tende, normalmente no mercado, a gente vê situações como essa, empresas grandes que adquirem menores para ganhar consolidação do mercado, principalmente quando a gente trata de negócios que têm uma margem muito apertada. E aí, nessa situação, não é diferente, porque se a Netflix consegue fechar com a Warner, ela se torna uma gigante do mercado, que isso pode trazer um certo monopólio até ali. Isso tem uma preocupação, aliás, o próprio Donald Trump chegou a falar sobre isso. Em contrapartida, agora, a Paramount se move porque ela pensa, eu não posso ficar atrás, eu não posso perder essa corrida e faz essa oferta que a gente chama de oferta hostil, já que é tudo à vista diretamente aos acionistas. Então, o que de fato acontece agora? É paralisada a transação. A Warner tem 10 dias para poder fazer uma avaliação do que realmente vai ser colocado para frente ou não. Caso não continue com a proposta da Netflix, vai ter que pagar uma multa rescisória na casa aí dos bilhões já de reais, o que já traria uma certa movimentação importante. Mas entra no ar um pouco aquela ideia do pagando bem que mal tem, né? Pagando bem que aí precisa você, porque no final das contas é dinheiro que vai entrar ali de uma forma sem ter essa dependência de valorização futura, que era o que envolvia essa divisão de pagamento da Netflix, que olha, era a oferta da Netflix girava em torno de 83 bilhões de dólares, só que 27 dólares e 75 centavos por ação foi que a Netflix fez de avaliação, 23 bilhões, pouco mais de 23 bilhões seriam pagos em dinheiro, só que 4,5 bi seriam pagos ali em ação. Então, tudo isso faz com que dependa de valorização, compromete, obviamente, a questão futura da Netflix e aí trazer uma outra preocupação, Clarissa. Quanto que isso ia também recair de custo no final para quem é usuário? Será que os streams iriam ficar mais caros ou não? Como que fica isso, né? Aparentemente, a empresa diz que não. Netflix já tinha, inclusive, emitido um comunicado para os assinantes, dizendo que nada mudava, que os valores iam permanecer os mesmos. Mas a gente sabe que em transações como essa, quando a gente tem privatização, M&As, enfim, tudo isso acaba mexendo com o preço final, com o custo final, até para poder você conseguir fazer uma compensação. O fato é que eu até estou acompanhando aqui na pré-abertura do mercado americano, como que estão as ações. Ontem, a ação da Netflix caiu, fechou em queda de 3,44%. Agora, no pré-mercado americano, está subindo 0,31%, enquanto as ações da Paramount, depois que essa notícia veio a público ontem, subiram mais de 9%, Clarissa. E aí tem toda essa questão de envolvimento também de um fundo por trás, enfim, o que a gente precisa acompanhar agora? O que a Warner vai decidir. E ela tem 10 dias para poder decidir sobre isso, mas está mexendo literalmente com o mercado, principalmente de entretenimento dos Estados Unidos e que todo mundo, no final das contas, né, acaba se beneficiando desse serviço. Mexe bastante, proposta bilionária e que a gente deve acompanhar ainda os efeitos sobre isso, que está, no fim, envolvendo até política, como a Priscila muito bem trouxe aqui os bastidores sobre isso.